vamos dar continuidade na aula passada. E na aula passada a gente falou do elemento competência. E a pergunta que ficou no ar é o seguinte: eu posso delegar minha competência? E antes de você responder se pode ou não, você precisa entender o que é delegação. Delegar é eu estender a minha competência. A competência é minha, decorreu da lei ou da Constituição, eu vou estender para outro agente público. Eu não vou perder ela, eu não vou renunciar, eu só vou estender. Então, isso é delegar. Agora, eu posso delegar competência? Aí a resposta é depende. Depende do quê? Depende. Se for total, ou seja, você querer delegar a totalidade de sua competência, não pode, porque ela vai ser indelegável. Agora, se você tentar delegar parcialmente essa competência, aí você poderá. Então, coloca no teu caderno o seguinte: é possível delegar a competência? Aí você sabe que a resposta é depende. Se for total, a totalidade da competência, ela é indelegável. Então, o cara vai acabar hoje, só Deus sabe. Se for apenas uma parte da competência, ou seja, delegação parcial, aí será possível. Então, delegação total, a competência não poderá ser delegada, porque ela é indelegável. Ela é indelegável na sua totalidade. E se eu for delegar parcialmente, aí eu preciso cumprir algumas regrinhas. Quais? Para quem eu vou delegar? Eu posso delegar parcial, uma parte da minha competência. Hoje eu cheguei lá na minha repartição pública e vou editar um ato administrativo onde eu vou delegar parte da minha competência para outro ente público. Agora, é qualquer ente público, precisa de subordinação, e é isso que a banca vai te cobrar. Então, coloca no teu caderno que a delegação é possível, tá? A delegação parcial é possível, e a perguntinha: para quem eu posso delegar? Para quem? Para quem? Aí você vai colocar para o seu subordinado ou não. Então, veja, você pode delegar parcialidade, ou seja, uma parte da sua competência para um subordinado ou não. Pode ser de mesma hierarquia, professor? Pode ser de mesma hierarquia. Então, a banca vai te cobrar e vai falar o seguinte: que a competência até pode ser delegada parcialmente, só que precisa haver subordinação. E vai estar errado, porque não precisa haver subordinação. Pode ser um subordinado ou um outro agente público de mesma hierarquia. Então, você vai colocar que a competência pode ser delegada parcialmente. Subordinado pode ser para um subordinado ou não. Beleza? Então, se a banca falar que você só pode delegar se for para o subordinado, ou seja, necessita de hierarquia, vai estar incorreto, porque eu posso delegar para o meu subordinado ou não, tá? Para o meu subordinado ou não. Beleza? Tranquilo? Agora, eu já sei que eu posso delegar essa competência. Eu já sei que é para um subordinado ou não. Só que eu preciso atender mais um requisito. Qual? A matéria que eu vou delegar, a matéria que eu vou estender para outro agente público, não pode ser essa que eu vou colocar aqui no quadro. Qual? A edição de atos de caráter normativo. Você vai entender lá na frente o que é um ato normativo. Quando for editar um ato normativo, eu não posso delegar para outro agente público. A decisão de recursos administrativos. Opa! Aquela autoridade é responsável por decidir um recurso. Então, aquela decisão eu não posso delegar para o agente público. Por isso que eu peço para vocês entrarem no horário, porque eu acabo desconcentrando e eu acabo esquecendo a informação. Voltando. E a competência exclusiva. Então, eu não posso delegar as seguintes matérias: decisão de recurso administrativo,
edição de atos de caráter normativo e competência exclusiva, tá? Competência exclusiva. Então, vou colocar aqui para você que pode ser delegado parcialmente a competência, pode, para quem subordinado ou não, desde que, ou seja, isso aqui é uma condição, desde que não seja essas matérias aqui. Competência exclusiva. Dois, decisão de recursos administrativos. E a 3, que é a edição de atos de caráter normativo. Beleza? Então, veja. Você, agente público, sabe que quando você chegar na repartição pública e quiser delegar parte de sua competência, você sabe que pode ser um subordinado ou não, só que não pode ser uma competência sua exclusiva, não pode ser uma decisão de recursos administrativos e não pode ser a edição de atos de caráter normativo. Como é que cai na prova? A banca vai te perguntar. Competência exclusiva, é possível a delegação de uma competência exclusiva, desde que atenda interesse público. Certo ou errado? Errado. Errado porque você sabe que não é possível esse tipo de delegação. Não é possível estender para outro agente público uma competência que é minha exclusiva. Não é possível estender para outro agente público uma decisão de recursos administrativos e não é possível estender a outro agente público a edição de atos de caráter normativo. Tranquilo, de boa. E tem um mnemônico para isso. E na hora da prova, o mnemônico sempre ajuda. Qual é o mnemônico, professor? Vou colocar bem aqui. Ele já é famoso no mundo dos concursos. É esse mnemônico, chamado de cenoura. O que é a cenoura? Competência exclusiva, a edição de atos normativos, a decisão de recursos administrativos. Então, esse bizu aqui faz uma tatuagem aqui, ó, no antebraço, fonte 12, e chega lá e me acerta essa questão no dia da tua prova, tá? Porque essa questão aqui vai estar lá no dia da tua prova, perguntando para você se uma dessas matérias aqui são delegáveis, se é possível delegar. Beleza? Tranquilo? Só isso, professor? Competências? Escreve na perna. Faz ali um risco com a truíra da perna e coloca. Cenoura. No dia da prova, levanta a calça, risca aquela truíra que você tem e coloca lá cenoura. Só não me erra essa questão que vai estar na tua prova. Pelo amor de Deus, não me erra essa questão porque ela vai estar lá na tua prova. Beleza? Então, veja. Essas matérias não podem delegar. Isso em cima da queloide. Em cima de uma queloide. É isso aí. Então, veja. Isso é delegar, estender competência para outra pessoa. Agora, para outra pessoa não, para outro agente público. Agora, eu quero estender, eu vou delegar. Agora, se eu não quiser estender, vamos supor que tenha lá um agente público muito ruim, o chefe dele tenha visto lá que ele não dá conta de nada, e ele fala o seguinte, eu preciso pegar aquela atribuição daquele rapaz, daquele agente público, e trazer para mim.
Eu preciso pegar essa atribuição. Por quê? Aquele agente público não está dando conta. Não está dando conta. Qual é o instituto adequado para ele fazer isso? A avocação. Então, quando eu quiser pegar uma competência do meu subordinado e trazer para mim, eu vou utilizar a chamada avocação. Então, se tiver um servidor muito ruim, se tiver lá o chefe dele, ele vê que ele não dá conta, ele pode avocar aquela atribuição. Beleza? Ah, professor, então quer dizer que eu vou estar lá, comecei a trabalhar, e só porque eu não estou conseguindo, já vão avocar as minhas atribuições, porque eu sou um servidor ruim? Não. Por quê? Porque a avocação somente será feita em casos excepcionais. Então, coloque bem aí no teu caderno que é possível o chefe atrair competências para si, pegar a competência do seu subordinado e trazer para mim. E o nome disso é avocação. Avocar é trazer uma atribuição de um subordinado para mim. Agora, assim como a delegação, que cumpriu essa série de regrinhas aqui, ó, a avocação precisa cumprir algumas regras. Aí, quais são as regras aqui na avocação? Na delegação, pode ser para qualquer pessoa, subordinado ou não, seja, mesmo hierarquia. Na avocação, não. Eu só posso avocar se for o meu subordinado. Então, se a banca te perguntar e falar o seguinte para você: na avocação requer hierarquia, na avocação é necessário subordinação. Certo ou errado? Vai dar certo, porque eu só posso avocar do meu subordinado. Não dá para mim pegar de outro agente público, colega meu, aquela competência, aquela atribuição. Não dá. Só dá se for o meu subordinado. Então, você vai colocar bem aqui que na avocação requer subordinação. Requer subordinação. E o que mais? Além de precisar de subordinação, não é toda hora que vai sair abocando competência de ninguém. Somente em casos excepcionais, tá? Então, você vai colocar que além de precisar de subordinação, somente em casos excepcionais. Somente em casos excepcionais. Só isso? Só isso? De boa? Não. Assim como na delegação, que eu tenho a restrição dessas matérias aqui, o professor explica o que é cada uma. Nesse momento não é necessário você entender. Basta você decorar quais são as situações. Assim como na delegação eu tenho algumas restrições de matéria, aqui na avocação eu também vou ter. Vai ter uma restrição. Qual seria a restrição aqui? Na delegação tem essas três. Na avocação eu tenho uma qual? A competência exclusiva. A competência exclusiva ela é inavocável. Ou seja, se o meu subordinado tem uma competência que decorre da lei, da Constituição ou de outro ato, eu quero avocar para mim, eu vou poder? Isso ocorre muito, por exemplo, quando lá na Justiça, às vezes eu sou fiscal de contrato. Fiscal de contrato é uma atribuição que decorre de um outro ato administrativo. Então, eu sou fiscal, decorreu ali de uma portaria. Então, a portaria decidiu ali que eu seria um fiscal de contrato. Então, aquela competência da fiscalização daquele contrato é minha. Não pode meu chefe pegar e falar, não, eu quero fiscalizar esse contrato, querer avocar para ele a minha competência de fiscalização. Não pode acontecer isso, porque a minha competência ela é exclusiva. Ou seja, é eu que tenho que fazer aquilo, porque está lá o meu nome. Não está falando lá que o analista judiciário vai fazer o serviço. Está falando que o analista judiciário Maurício da Silva e Silva vai fazer aquele serviço. Ou seja, a competência é minha. Entendeu?
Então, avocar tem uma restrição e é a competência exclusiva. Então, coloque bem aí, seu caderno, que a competência exclusiva é inavocável. A competência exclusiva, ela é inavocável. Beleza? Tranquilo? Tá tudo tranquilo? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão tão tristes hoje? Não conseguindo me ouvir? O que foi? Estão com fome? Não jantaram? Não lancharam? Não tomaram um suco com pão? Deu para entender isso aqui, gente, ou não? Para quem já viu, é uma revisão. Oportunidade de tirar dúvida. Tá? Deu para compreender isso aqui, gente? Sim ou não? Isso aqui, ó, não cai. Isso aqui despenca em prova. Despenca. Áudio muito baixo. Tá baixo o áudio? Ou não? Tá baixo ou não tá baixo esse áudio? Repetir? Não, gente, quer que repita tudo. Repetir qual ponto? A vocação? A vocação? Gente, eu vou repetir, depois você pega a gravação, tá? Principalmente com o aluno da mentoria. Beleza? Então veja que essas duas regrinhas aqui caem muito em prova, caem bastante em prova, e você precisa memorizar essas informações que estão aqui no quadro. Quais, professor? Todas. Todas as informações que estão no quadro são questão de prova. Todas, tá? Por isso, recomendo muito que você anote ou tire um print. Tudo aqui já foi objeto de prova, principalmente na FCC. Tá? Beleza? E agora? Agora, que você sabe algumas regrinhas da competência, a gente vai falar do início da competência, mais lá para frente. Mais lá para frente. Mas agora a gente precisa avançar nos elementos do ato administrativo. Então, você vai copiar, tá? Copia. Copiou, tirou o print. Beleza, tirou o print, massa. E agora? Agora a gente vai trabalhar um elemento que tem algumas peculiaridades. Ele é bem simples, mas tem algumas peculiaridades. E quando cai em prova, e às vezes cai de uma forma mais elaborada um pouquinho, o aluno não conhece. Depois de delegar uma competência titular, só poderá exercer a ser avocado? Não. O titular, ele continua sendo o quê? O dono da competência. Se ele quiser exercer aquela atribuição, ele pode exercer. E não precisa avocar, basta ele exercer a competência. Tá? Não precisa avocar, não. Porque ele é o dono da competência. Eu só avoco quando a competência não é minha. Tá? Então não há necessidade de eu ter que avocar a competência que eu deleguei para os meus subordinados. Beleza? Tranquilo? Então, como eu havia falado, a gente vai estudar agora esse elemento do ato administrativo chamado de finalidade. Então a gente já estudou competência, algumas regrinhas da competência, agora a gente precisa entender o que é a finalidade do ato administrativo. O que é a finalidade do ato administrativo? Gente, a finalidade do ato administrativo é o quê? É o resultado do ato administrativo. É aquilo que eu quero do ato administrativo. Por exemplo, você está estudando. O que você quer desse estudo que você está fazendo? O que você quer? Para que você quer? Para que você está aqui? Qual é a tua finalidade de estar aqui estudando, sentado, 9 horas da noite estudando? Qual é a finalidade? Ah, professor, eu quero passar no concurso porque eu quero comprar minha casa. Eu quero passar no concurso porque eu quero comprar meu carro. Eu quero passar no concurso porque eu quero casar. Cada um tem a sua finalidade. Qual é a sua finalidade?
Então, veja, você quer algo. Só que, você estudando, qual é a consequência imediata que vai acontecer com você? Possivelmente você vai ser, primeiro, aprovado. E depois que você for aprovado, aí sim você pode casar, você pode viajar, você pode comprar sua casa, você pode comprar seu carro. Então, veja, você está aqui estudando, vai ser aprovado, que é a consequência imediata, e depois você vai fazer o quê? Comprar sua casa, casar, comprar seu carro. Então, a finalidade, eu quero que tu entenda, é o resultado do ato administrativo. É o resultado. Se eu, governador, te peço um ato administrativo e construo uma escola, qual é a finalidade? O interesse público, alfabetizar aquela comunidade. Então, a finalidade é o resultado do meu ato administrativo. Coloque no meu caderno que a finalidade ela é o resultado do ato administrativo. A finalidade ela é o resultado do ato administrativo. Beleza? Tranquilo? E o que mais você precisa saber da finalidade para acertar questão de prova? Você precisa entender que a minha finalidade ela é um fim, ou seja, eu quero alcançar algo. Só que esse algo que eu quero alcançar não é imediato. Esse algo que eu quero alcançar, ele é imediato. Ou seja, a minha finalidade, ela é um fim imediato. Por que ela é um fim imediato? Porque ela não é a primeira coisa que acontece com o meu ato administrativo. Se eu quero desapropriar um terreno para construir uma escola, a primeira coisa que vai acontecer é a desapropriação daquele terreno e incorporação no patrimônio do Estado. Depois, eu vou construir a minha escola e vou atingir o interesse público. Então, veja que a minha finalidade era construir a escola e eu, de repente, desapropriei um terreno para isso. Então, a finalidade ela não acontece de imediato, não é a primeira coisa que acontece. É por isso que a doutrina fala que a finalidade ela é o fim imediato do ato administrativo, tá? Não é aquela coisa que acontece de primeira, de imediato, não é a consequência. Ela vem depois. Ela vem depois. E lá na frente você vai estudar que aquilo que acontece de cara do meu ato administrativo é quem? Objeto. Objeto, lá na frente você vai ver que ele é o meu fim imediato do ato administrativo. A finalidade é o meu fim imediato do ato administrativo. Então veja aqui que a finalidade ela é um fim, só que ela é um fim imediato. Por que um fim imediato? Porque não é a primeira coisa que se acontece quando eu pratico um ato administrativo. A mesma coisa você está estudando, a consequência imediata é você ser aprovado. E depois, o que era com a finalidade, comprar um carro, uma casa, viajar, é que vai acontecer. Ou seja, só depois. Tá? Só depois. Então, isso é a finalidade, é o meu fim imediato. O que a banca vai falar para você? Vai falar que a finalidade é o fim imediato do ato administrativo e vai estar incorreto, porque você lá na frente vai ver que é o objeto que é o fim imediato do ato administrativo. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, finalidade é o resultado do ato administrativo. O que eu quero com o ato administrativo? E a finalidade, gente, é sempre o interesse público. Então, coloca mais essa informação no meu caderno. Que a finalidade, vou colocar aqui, finalidade genérica de qualquer ato administrativo é o interesse público.
Então, se te perguntarem qual é a finalidade do ato administrativo, é o resultado do ato administrativo que busca, ou seja, interesse público. Interesse público. Tranquilo? Boa. Professor, você colocou capacidade genérica. Eu, que gosto de ficar questionando as coisas, se eu tenho algo genérico, é porque existe algo que é específico. Então, coloca no teu caderno, vem aqui primeiro, que a gente vai comentar sobre a finalidade específica. Aqui, antes de comentar, eu quero trazer mais uma questão de prova para você. Antes de falar desse ponto aqui, de quando ele cai, ele é bem mais pesadinho. É uma questão bem mais elaborada. Então, vamos voltar aqui. A finalidade é o fim imediato, ou seja, a finalidade quer atender a um interesse público. O que é o interesse público? Aquilo que é bom para a gente. Construir uma escola é bom para a comunidade, porque vou ter uma comunidade alfabetizadas, pessoas alfabetizadas possivelmente são pessoas educadas contribuem para o quê? Para a sociedade de forma positiva, é uma externalidade positiva. Então, isso é o interesse público, aquilo que agrada a todos, aquilo que agrada a coletividade. Só que o agente público, ele sempre busca isso. Só que em determinado momento da atuação do agente público, em determinado momento da atuação do administrador, pode ocorrer de ele não querer mais buscar o interesse público. Simplesmente ele vai praticar um ato buscando o quê? O seu interesse particular, o interesse próprio dele ou de um terceiro, um sentimento pessoal dele, quer afetar o inimigo. Então, o ato administrativo ele é praticado por interesse público, só que, de repente, o administrador público quer fazer o quê? Buscar os seus próprios interesses. Quando isso ocorrer de um ato administrativo que era para atender o interesse público, de repente, atender o interesse particular, o meu ato administrativo ele vai ter um defeito, ele vai ter um vício. Por exemplo, eu sou governador. Aí, eu olho o meu desafeto e vejo que ele tem, por exemplo, um prédio, um edifício, bem localizado. E aquilo é ruim para mim por algum motivo. Para mim isso é ruim. Aí o que eu faço? Eu peço um decreto de desapropriação para desapropriar aquela propriedade daquele meu desafeto. Essa desapropriação, esse decreto de desapropriação, onde eu estou desapropriando justamente somente para afetar o meu inimigo político, afetar o meu desafeto, esse decreto ele vai ter um vício, ele vai ter um defeito. Aí a banca vai te perguntar em qual elemento haverá um defeito quando o agente público, ao invés de atingir o interesse público, está atingindo os seus interesses particulares, está atingindo os seus sentimentos. Aí te pergunta qual é o elemento, aí você vai me responder. Se isso ocorrer, é a finalidade que está viciada. É a finalidade. E quando a finalidade está viciada, há um nome para isso. Eu quero dizer que quando ocorrer essa situação que eu expliquei de buscar o interesse próprio do agente público, os sentimentos próprios, o ato está viciado por meio da espécie de abuso de poder chamada de desvio de poder ou desvio de finalidade. Então, coloca no teu caderno o seguinte: se a finalidade buscar interesses próprios do agente público ocorrerá
ocorrerá o chamado desvio de poder ou desvio de finalidade. Ou também chamado de predestinação ilícita. Deu para compreender isso aqui, gente? Deu para compreender? Então veja, a finalidade do ato administrativo é o quê? É o resultado, ou seja, é buscar o interesse público, é o meu fim imediato. Só que se essa finalidade atingir interesses próprios do agente público, ocorrerá um desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade e também chamado, com esse nome feio aqui, predestinação ilícita, tá? Predestinação ilícita. Tranquilo? De boa? Então, essa parte aqui tá tranquila? Deu para compreender 100%? Qual é a finalidade do ato administrativo? O interesse público é o meu resultado. Finalidade é o meu fim imediato ou imediato? É o meu fim imediato. Imediato. Tá? Imediato. Beleza? Agora, eu vou entrar no ponto, quando vem em prova, é bem mais pesado, por quê? São as questões mais elevadas que trazem isso. Só que é interessante, pelo menos, a gente comentar aqui que caso venha na tua questão, você fala, opa, isso aqui eu ouvi falar, isso aqui não é estranho para mim. Lembra que eu falei que a finalidade genérica é o interesse público? Sim ou não? Sim. Então, o ato administrativo, e lembra sempre, gente, a gente está comentando aqui os elementos, mas lembra sempre aqui, ó. Lembra que a gente combinou? Tu lembra que a gente combinou? Para você lembrar, isso aqui, ó, isso aqui é um ato. Então, os nossos elementos estão aqui dentro, ó. Tá? Lembra sempre disso aqui, nunca esquece, nunca esquece. Então, a minha finalidade é o interesse público, é a minha finalidade genérica. Só que há também a chamada finalidade específica. E qual é essa finalidade específica? É aquela que está prevista no ato praticado. É aquela finalidade prevista na lei. Ou seja, eu vou praticar, por exemplo, eu, governador, eu vou pedir um decreto de desapropriação. Eu vou desapropriar um terreno. Por quê? Porque eu quero construir uma escola. Então, a desapropriação ali, o decreto expropriatório que a gente fala, aquele ato administrativo tem uma finalidade. Qual? Interesse público. Só que eu disse que eu quero construir uma escola. Aí eu falo o que aquilo vai ser para construir uma escola. Então, eu vou ter também a finalidade específica. Então, nesse decreto, onde eu vou desapropriar um terreno para construir uma escola, eu tenho o interesse público, que é a minha finalidade genérica, e eu tenho a minha finalidade específica, que é o quê? Construção de uma escola. Construção de uma escola. Então, a finalidade específica é aquela que está prevista no ato. Ou na lei. Essa é a minha finalidade específica. Qual? Aquela que tiver escrito lá. Exemplo, construção de escola, tem que estar lá, construção de escola. Beleza? Tranquilo? Agora eu quero que vocês se atentem para o seguinte. Basta que eu não atenda o interesse público, basta que eu pratique um ato administrativo aqui com outro fim que não o interesse público, para quê? Para eu me enquadrar como desvio de poder, ou desvio de finalidade, ou predestinação ilícita, e esse ato como um todo ser chamado também de ato nulo, tá? Então, um ato que tem desvio de poder ou desvio de finalidade,
que não está atendendo o interesse público, esse ato ele é nulo. E eu falei que a gente vai fazer a diferença de nulo e anulável lá na frente. Mas eu quero que você coloque no teu caderno que um ato que vem do desvio de poder, que está afetado aqui, o ato é nulo. O ato é nulo. Significa que há um vício insanável. Então, coloque no teu caderno que nessa situação aqui, o ato administrativo como um todo será nulo. Um ato nulo. Eu vou compreender isso aqui, gente? Há duas finalidades, a genérica e a específica. A genérica é o sem interesse público, a específica é que ela está prevista no ato. E basta que eu fira o interesse público para eu me enquadrar no desvio de poder e o meu ato ser nulo. De boa? Viu? Deu para acompanhar o raciocínio? Deu para fixar a informação? Você precisa acompanhar um raciocínio. Esse raciocínio é importante. Tá? Eu estou passando aqui, ó, eu vou construindo passo a passo com você, porque a banca traz isso. Principalmente na questão de caso concreto, onde o aluno se perde, o aluno que não tem segurança na matéria, ele se perde, ele precisa desse raciocínio. Tá? Ele precisa desse raciocínio. Tem mais outro ponto bem aqui, mas eu não vou entrar nele, porque raramente eu vi uma questão para o concurso de vocês cobrando a predestinação lícita ou retrocessão. Eu estudo bem aqui, ó, exploro bem aqui. A gente vai avançar um pouquinho mais cai. Está sempre caindo, a gente vai abarcar tudo. E se houver uma questão ou outra ali trazendo isso para você, a gente vai comentar aqui. Beleza? E agora? Agora eu já sei que meu ato administrativo ele tem uma competência. Agora eu já sei que meu ato administrativo tem uma finalidade. E agora? Agora eu preciso entender que o meu ato ele vai ter uma forma. Meu ato vai ter uma forma, ou seja, vai ser formalizado. E antes de falar da forma, eu vou colocar um exemplo bem aqui, que ocorre muito, que as bancas trazem muito nas questões de caso concreto. E se você ver esse exemplo no dia da tua prova, saiba que é um vício na finalidade. Então, veja, a finalidade busca interesse público. E se ocorrer de, por exemplo, predestinação ilícita. Predestinação ilícita. Não é predestinação, tá? É predestinação. Você tem um T, pô. Aparecendo um P? É um T, cacete. Predestinação ilícita. Obrigado aí por quem colocou no chat, tá? É predestinação ilícita. Existe a predestinação lícita. Predestinar é eu desviar a finalidade do ato administrativo. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou falar do exemplo. Gente, se ocorrer de um agente público, eu, chefe de uma repartição, de não gostar, por exemplo, de você, e você for lá, um agente público que trabalha comigo, eu tenho uma gerência sobre você, e de repente eu te removo lá pro Bailique, porque eu não gosto de você. De repente eu te removo lá pro Bailique para você trabalhar nas embarcações, porque simplesmente eu não gosto de você. Eu tiro você da capital e mando você lá pro Bailique, só porque eu não gosto de ti. Essa remoção, ela está viciada? Eu remover alguém porque eu não gosto, porque é meu desafeto, porque é meu inimigo, porque é punir aquele servidor? Eu remover para isso. Essa minha remoção, meu ato de remoção, está viciado? Sim ou não? Está viciado. Se ele está viciado, meu ato como um todo está viciado, a banca vai te perguntar em qual elemento ele está viciado. Qual é o elemento? Aí você vai raciocinar que a finalidade é que está viciada. Porque eu estou praticando um ato de remoção para punir um servidor, porque eu não gosto dele, porque eles têm convicções políticas diferentes. Então, eu vou lá e removo ele, porque eu tenho esse poder, eu tenho a competência. Eu sou o chefe, aí eu removo ele. Quando ocorrer isso, haverá o chamado desvio de poder, o desvio de finalidade. Vício no elemento finalidade. Por quê?
Porque o ato de remoção, gente, não é para punir ninguém. Remoção não pune ninguém. Ato de remoção para reorganizar a administração. Eu redistribuir os servidores. Buscar uma melhor organização dentro daquele órgão público. É para isso que eu removo os servidores. E não para punir servidor. Então, você vai colocar bem aqui como exemplo. Remoção de servidor com o intuito de puni-lo. Ou com o intuito de punir. Se você vê esse caso concreto aqui, saiba que há um vício no elemento finalidade. Boa? Tranquilo? Agora sim. Agora que a gente já falou da finalidade, puxa uma seta que a gente vai falar da forma. A gente vai falar agora da forma. Forma, que é um elemento do ato administrativo. Então, você sabe que precisa de um agente competente. Você sabe que eu preciso atender a finalidade do interesse público ou a finalidade prevista em lei. E agora você vai saber que esse meu ato precisa ter uma forma. Como é que eu vou saber que a administração pública está se comunicando comigo? Eu lá dentro da repartição pública, eu lá dentro do órgão público, eu sou a pessoa competente, eu quero desapropriar um terreno, por exemplo, para eu construir uma escola. Como é que você, dono do terreno, vai saber que eu quero isso de você? Como é que ele vai saber? Por meio da forma. Qual é a forma que eu vou apresentar o ato administrativo para você? Como é que eu apresento? Aí vem lá, por escrito, um decreto, está lá, decreto número tal, considerando tal, vem lá, o governador assinando, vem dizendo lá os motivos, e vem a forma por escrito, e você vai ter conhecimento dessa forma. Você vai chegar e vai receber lá na sua casa, e vai verificar, porra, está por escrito. Então, aquilo que eu estou segurando na minha mão é um ato administrativo. Então, a forma nada mais é do que a apresentação do ato administrativo para você. É apresentar. Como é que te apresenta? Por escrito. E a doutrina fala que a forma é a exteriorização do ato administrativo. E essa palavrinha cai na tua prova. Então, coloca primeiramente o seguinte, que a forma, vamos colocar pontos de prova, que a forma é a exteriorização, vou colocar aqui bem devagar, exteriorização do ato administrativo. Grava bem essa palavrinha bem aqui, exteriorização. Nada mais é do que se apresentar para a gente. Você vai ver o ato administrativo. Como é que se apresenta? Regra por escrito. Então, tu vai colocar mais embaixo outra setinha e vai dizer o seguinte, que a forma é a exteriorização do ato administrativo e a regra é que ela se apresente para a gente por escrito. Por que a forma se apresenta por escrito? Poderia ser de outra forma, poderia ser visualmente, verbalmente. Por que tem que ser por escrito? Para atender o princípio chamado de solenidade. A atividade administrativa requer que a gente registre. Para que a gente registra? Para que tem que ser por escrito? Para lá na frente ser controlado. Vai ser controlado. É por isso que a atividade administrativa tem que ser toda registrada. Para alguém controlar lá na frente. Passados os anos, alguém vai controlar.
Então, a regra é que a minha forma seja por escrito para atender o princípio da solenidade, tá? E se há uma regra, é porque há uma exceção. E qual é a exceção? Vou colocar aqui, qual seria a exceção de uma forma do ato administrativo? Qual é a exceção? Qual é a exceção? Quando você tiver, você mesmo, tiver lá uma blitz, mas não como condutor, você lá com seu apitozinho, o apito, você lá na blitz, ou na barreira, vai estar lá, os carros vão estar vindo, você vai fazer o quê? Ou você fica calado, não fala nada, simplesmente olha. Ou baixa. Ou seja, você está falando alguma coisa? Não. Você está fazendo o quê? Gesto. Você está mandando o carro seguir, está mandando o carro parar, está mandando o carro diminuir a velocidade, está mandando o carro encostar, sem abrir a boca, sem falar nada, sem apresentar nenhum documento. Você está fazendo apenas gestos. E a doutrina considera isso uma prática de ato administrativo, considera uma forma de ato administrativo. Então, quando você estiver na barreira lá, saiba que você é o agente público que vai estar exercendo a vontade da administração pública, vai estar utilizando a vontade da administração pública por meio de gestos. E isso vai ser a forma da manifestação de vontade da administração pública, que é o ato administrativo. Então, você vai fazer gestos, você vai apitar o apitozinho. Tem apito? Sim ou não? Tem um apito? Tem. Você vai apitar. Se tiver um condutor ali que não estiver te vendo, ele vai apitar. Você vai emitir um som. Você vai manifestar a vontade da administração pública por meio de efeitos sonoros. Quando você vê ali, por exemplo, um radar. Você vê um radar. Uma placa. 50 km. Se você ultrapassar aquela velocidade permitida, você recebe o quê? O que você recebe na sua casa? Uma cartinha de declaração? Não, você recebe uma multa. Então, a administração pública, com aquela placa e aquele radar, está se manifestando, está dizendo qual é a vontade dela para a gente, está falando o seguinte, olha, se você ultrapassar essa velocidade, você vai receber uma multa. Então, ela está dizendo que aquilo, o fato de ter uma velocidade naquela pista, é a manifestação de vontade dela e é para atender o interesse público. E o que seria o interesse público nesse caso? Por exemplo, diminuir os casos de acidente naquele local. Então, veja que a regra é que a forma seja escrito. Só que há outras formas. E essas outras formas também caem em prova e você precisa registrar no caderno. Quais? Gestos, efeitos sonoros, as placas de trânsito chamadas de efeitos ou imagens pictográficas. Então, você vai registrar no caderno seguinte, que a regra da forma do ato administrativo é por escrito. A exceção, gestos, efeitos sonoros, sinais luminosos, tá? Então, isso são exemplos de exceção à minha forma escrita do ato administrativo. Beleza? Tranquilo? Deu para compreender isso, gente? De boa, né? Fácil. Trouxe exemplo para você se ligar isso na prática, para você fixar e ver um caso concreto, não se enrolar todo. Beleza? Então, veja só. Tira um print aí, tá? Tira um print. Que a gente vai entrar agora em um outro elemento. E esse elemento, gente, cai demais em prova e ele complica muito a cabeça do candidato. Tira o print, tá? E olha, não esqueça de me marcar no Instagram. Tira uma foto, me marca no Instagram, que é só pelo Instagram que eu consigo divulgar meu trabalho, tá? Beleza? Então, eu vou apagar aqui, tirou o print.
Vamos andar, que a gente tem muita coisa para ver hoje, tá? E vamos falar do elemento motivo do ato administrativo. A gente já sabe o que é a competência, a gente já sabe o que é a finalidade do ato administrativo, a gente já sabe o que é a forma do ato administrativo, agora a gente precisa entender quem é o motivo, tá? Motivo do ato administrativo, ele é o preferido das bancas e é o que mais gera confusão na cabeça do aluno. Esse cara aqui, ó. Motivo. Primeiramente, precisa saber o seguinte: o que é o motivo? O que é o motivo? Fala. Você pode responder. O que é o motivo? Motivo. Ele é um pressuposto. Pressuposto é um requisito. Requisito. Ele é um pressuposto, mas a doutrina gosta de chamar de pressuposto. Ele é um pressuposto, um requisito. É um pressuposto de fato e de direito que fundamenta a prática do ato administrativo. É um pressuposto de fato e de direito. Não é o que aconteceu no caso concreto, porque o motivo não é só o fato. O motivo ele é a união. Ele tem que ser a união de um fato a algo previsto no direito para eu poder, agente público, praticar um ato administrativo. Um caso concreto em si, um fato sozinho, ele não justifica o motivo do meu ato administrativo. Precisa, aquele fato, estar atrelado a quê? Está atrelado a uma tipicidade, precisa estar atrelado a uma previsão legal para poder eu fundamentar a prática do meu ato administrativo. Aí eu posso falar que um motivo é essa união. É um pressuposto de fato e de direito que justifica, que fundamenta a prática de um ato administrativo. Bora colocar no quadro, bora começar a discorrer sobre o motivo. Primeira coisa que você precisa saber é esse conceito aqui, que o motivo ele é um pressuposto. Um pressuposto de fato e um pressuposto de direito. Tem que haver essa união aqui. Um pressuposto de fato e de direito que fundamenta a prática do ato administrativo. Tá? De boa? Tranquilo? Primeiro ponto. Motivo. Qual é o conceito de motivo que tu vai encontrar na prova? Tem que vir assim, ó. Pressuposto de fato e de direito que fundamenta a prática do ato. O que a banca vai fazer? Simplesmente ela vai trocar. Ela vai falar que o objeto é o pressuposto de fato e de direito que fundamenta a prática do ato. Ela vai falar que a forma é o pressuposto de fato e de direito que fundamenta a prática do ato. Vai estar errado. Por quê? Quem é o pressuposto de fato e de direito que fundamenta a prática do ato é o motivo. E essa é a primeira questão que tu deve se ligar. Agora, indo para os casos concretos. Pressuposto de fato. Gente, quando você ouvir essa palavra fato, o que é um fato? O que é um fato? É aquilo mesmo, um acontecimento. Fato, ele é um acontecimento. De repente, por exemplo, você descobriu uma situação e liga para o seu amigo, para sua amiga, e fala, mano, tem um babado para ti. O que você for falar para ele vai ser um fato. Vai ser um acontecimento, vai ser uma fofoca, vai ser o quê? Mas vai ser algo que aconteceu. Isso é fato. Vindo para cá agora para o ato administrativo. Se acontecer algo que seja relevante para o mundo jurídico e seja enquadrado, seja uma previsão legal, aí eu posso dizer que eu posso praticar um ato e eu posso motivar ele. Então, se acontece, por exemplo, de um servidor
ter o seu filho, nasceu o filho do servidor. O nascimento, ele é um fato. O nascimento, ele é um fato. Nascer o filho do servidor. No direito, tem alguma previsão dizendo o seguinte: olha, se nasce filho de servidor, então esse cara vai ter um direito a isso. Vai ter o direito à licença paternidade. Então, eu preciso editar uma portaria para conceder a esse servidor uma licença paternidade. Então, aconteceu algo, nascimento do filho do servidor, e há uma previsão no direito, então eu posso agora praticar um ato. Eu posso expedir uma portaria, concedendo a esse servidor o quê? Licença paternidade. Então, coloca no teu carreira o seguinte: que fato ele é um acontecimento. Um acontecimento qualquer, que chamam por aí de fofoca. Exemplo, nascimento, é um exemplo clássico isso aqui, ó, nascimento de um filho de servidor. Nascimento de um filho de servidor. Então, aconteceu um fato, um acontecimento. E esse fato, nascer filho do servidor, tem uma previsão legal. Então, tem aqui uma previsão legal. Por exemplo, vou colocar que esse fato tem um enquadramento, foi enquadrado em uma norma. Então, quando eu digo que um pressuposto de fato de direito, um acontecimento que se enquadra em uma norma. Nascimento do filho do servidor, lá na norma vai estar previsto o quê? A licença paternidade dele. Licença paternidade. Tá? Então, veja. Um acontecimento que se enquadra em uma norma fundamenta a prática de um ato. Então, eu posso dizer que eu tenho um elemento motivo. Eu tenho um elemento motivo. No caso, situação fática e jurídica, não sei onde vocês ouvem algumas coisas, mas tentem compreender o seguinte: um fato jurídico é diferente de fatos. Aliás, não vou nem entrar nesse mérito, vamos dar continuidade aqui, tá? Um fato que se enquadra em uma situação fundamenta a prática do ato. O nome disso aqui é motivo, beleza? Essa parte aqui deu para compreender, gente, a lógica do funcionamento do elemento motivo. Um acontecimento qualquer que se enquadra na norma, eu posso praticar um ato. Eu posso, então, motivar o meu ato. Deu para compreender? Beleza. Tá? O que vocês ouviram falar por aí, gente? Tenta construir uma dúvida para poder você perguntar. Não só jogue no chat, porque eu vou ler e vou achar que é uma dúvida, às vezes não tem nada a ver, e vou tentar explicar. Então, joga no chat dúvida, professor, dúvida tal, sobre o que eu estou falando, tá? Porque vocês ouvem muitas coisas por aí e às vezes nem sempre são conceitos técnicos que caem em prova, tá? Aí eu tenho que estar justificando o erro de outra pessoa. Então, joga no grupo, se for dúvida quanto ao que eu estou falando, tá bom? Então, veja, um acontecimento que se enquadra em uma norma. Isso é o meu motivo. Aconteceu. Agora, nasceu o filho do servidor. Eu tenho aqui, ó, a Lei 8.112 para os servidores federais, a Lei 066 para os servidores estaduais, aqui do estado do Amapá. Eu olhar aqui, pô, licença paternidade. Eu já sei que enquadrou. Nascimento do filho do servidor com a licença paternidade. Um acontecimento ou fato com o quê? A previsão legal. E agora? E agora eu vou praticar um ato administrativo. Eu vou praticar esse cara bem aqui. Sempre lembre desse cara como um todo. E o que tu vai fazer? Tu vai motivar. Tu vai expor. Tu vai colocar tudo isso que eu acabei de falar sobre motivo e
escrever aqui, ó, no seu ato administrativo aqui, ó. Aí, como é que começa? Por exemplo, a portaria para conceder a licença do servidor. Considerando que houve o nascimento do servidor, considerando a previsão legal no artigo tal da Lei 8.066, que dispõe, que concede ao servidor a licença paternidade no prazo de tantos dias, conceda-se licença, tal. Ou seja, eu peguei tudo isso aqui, ó, o acontecimento, que enquadra na norma, e eu comecei a expor por escrito dentro do meu ato administrativo. Quando isso ocorrer, de eu pegar o meu motivo, um acontecimento ligado a uma norma, e expor ele por escrito dentro do meu ato administrativo, o nome não vai ser mais motivo, vai mudar, o nome vai ser outra coisa agora. Qual? A exposição por escrito vai receber o nome de motivação. Então, a motivação nada mais é do que eu pegar o meu motivo e expor por escrito no meu ato administrativo. Então, eu vou colocar a mim aqui que motivo e motivação não são sinônimos. Motivo e motivação não são sinônimos. Porque a motivação é a exposição dos motivos por escrito. Então, veja, acompanha. Quando eu pego o meu motivo e jogo ele por escrito, o nome chama-se de motivação agora. Vai se chamar de motivação. Massa? Tranquilo? Agora, duas coisas muito importantes. Uma que despenca em prova, que é o quê? A chamada teoria dos motivos determinantes. Só que tem um outro conceito que também cai em prova, que se chama motivação aliunde. Motivação aliunde. Vamos falar da motivação aliunde. Eu quero saber se até aqui está tudo encaixado na sua cabeça. Até aqui está tudo encaixado, sim ou não? Para a gente poder ir para esses dois pontos mais complexos um pouco. Tá? Beleza. Então, veja, motivo, pressuposto de fato de direito, motivação, exposição escrita dos motivos. Agora, você vai conhecer uma situação muito peculiar que ocorre na prática, mas que também cai em prova, que é o seguinte: eu sou o governador, ou sou outro servidor qualquer. Mas eu vou falar do governador que fica mais claro de entender. Eu sou governador. Eu não sei porra nenhuma de jurídica, da área jurídica. Mas eu quero, por exemplo, fazer um concurso público, eu quero desapropriar um terreno, eu quero fazer algo, eu quero botar a minha vontade política em prática. Então, eu falo com quem? Com a minha assessoria. Então, vou supor que eu quero desapropriar um terreno para eu construir uma UBS, um hospital. Eu vou desapropriar. Só que eu não sei porra nenhuma, não sei nem que é ato administrativo, não sei nem que é decreto, não sei que nem é nada. O que eu faço? Eu quero desapropriar. Eu, governador, eu quero desapropriar aquele terreno e, para eu desapropriar, eu preciso expedir um decreto. Só que eu não sei se o meu decreto tem o poder de desapropriar aquele terreno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte, eu vou pegar a minha assessoria jurídica e vou mandar a minha intenção. Olha, eu quero desapropriar um terreno por meio de um decreto. Aí eu mando lá para a assessoria jurídica. A assessoria jurídica vai analisar, o governador quer desapropriar. Aí vai fazer uma análise jurídica, vai comparar se aquilo tem viabilidade jurídica, e ela vai o quê? Emitir um parecer. Opa, vou emitir um parecer. É possível, tal, considerando isso aqui inicialmente, tal. Vai explicar tudinho no parecer e vai dizer se é possível ou não, se é viável juridicamente ou não
o meu governador querer desapropriar um terreno. Aí, então, a assessoria jurídica vai e emite um parecer. Aí chega aqui o parecer do meu governador. Aí o Valdir fala o seguinte, vou falar do Valdir, né? Ele fala o seguinte, ó, eu recebi o parecer da minha assessoria jurídica. Agora que eu tenho esse parecer, eu vou te pedir um decreto para desapropriar aquele terreno. Quando isso ocorre, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou justificar a expedição do meu decreto com base em um outro ato, com base no meu parecer. Quando isso ocorrer, eu quero que vocês saibam que há a chamada motivação aliunde. Quando eu vou decidir algo, vou expedir um ato, só que eu preciso de um outro ato. Eu falo, olha, eu decreto a desapropriação desse terreno com base no parecer da assessoria jurídica. Então, eu estou motivando o meu ato com base em um outro ato. Quando isso ocorrer, o meu nome, motivação aliunde. Então, coloca bem aqui. Vou colocar bem aqui para você. Motivação aliunde, tá? Deixa eu colocar para você aqui a escrita. Aliunde. Essa motivação aliunde é quando um ato é praticado com fundamento em outro ato administrativo. E a situação clássica de prova é essa. Aí eu vou colocar aqui a situação. Que eu tenho um parecer eu tenho aqui esse parecer e eu tenho aqui um agente público que quer praticar um ato administrativo. Então, veja só. Eu tenho um parecer da minha assessoria jurídica. Vou colocar aqui o parecer. A assessoria jurídica é também chamada de órgãos consultivos. Órgãos consultivos é uma expressão bem mais ampla que engloba todo mundo, tá? Então, vou colocar aqui um parecer de um órgão consultivo. Consultivo é aquele que ele vai ser consultado para alguma coisa. Então, por exemplo, está aqui o agente público, ele vem e consulta. E quando esse órgão consultivo consultado se manifesta, ele emite um parecer. Então, parecer é um ato administrativo, você vai ver que é uma espécie de ato administrativo praticado pelos órgãos consultivos, tá? Então, esse camarada aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai praticar esse ato aqui. Eu vou colocar assim, mas na prática é diferente, tá? Mas só para você conseguir visualizar. E vai colocar bem aqui o parecer da assessoria jurídica. Ele vai escrever algumas coisinhas bem aqui. Então, veja, ele vai praticar esse ato aqui. Aí, esse ato é para desapropriar. Então, aqui ele vai desapropriar alguém. Então, isso aqui é nada mais, nada menos que um decreto expropriatório. Vou desapropriar. Por que só fala sempre desapropriação, professor? Porque é mais fácil você visualizar na prática. É muito mais fácil do que falar coisas internas dentro de um órgão público que ocorre, às vezes você nem visualiza. Tá? Então, aqui o governador ele vai praticar esse ato para desapropriar um terreno. E a motivação dele é com base no parecer. Quando isso ocorrer de um ato se motivar, fundamentar, motivar, com base em outro ato, como é o nome? Motivação aliunde. Eu vou compreender, gente? Sim ou não? É exatamente isso, tá?
A Procuradoria-Geral do Estado faz muito isso. Tem alguma compreender isso aqui, gente? Sim ou não? Ou essa parte aqui, motivação aliunde. Entendeu? Responde aí. Sim, 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 sim. Ou não, 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 não. Tá. Aí na tua prova você já sabe que é motivação aliunde. Agora, você vai tirar um print, tira um print. Tá? Tira um print, ou copia, ou termina de copiar. Tira um print, beleza? Agora, vai fazer o quê? A gente vai tratar de um outro cara aqui. Tirou o print? Vamos copiar essa parte, copiou. Vamos apagar aqui agora essa parte de motivação em Unity, que você já deve ter copiado, tá copiando. Vou apagar essa outra parte minha aqui e vou deixar só o motivo. Então você sabe o que é motivo. Pressuposto de fato de direito que fundamenta a prática do ato administrativo. Um acontecimento que se enquadra na lei que fundamenta a prática do meu ato. Quando eu vou escolher por escrito, estou falando da motivação. E se eu motivo com base em outro ato, eu chamo de motivação aliunde. Agora, tem a estrela da aula chamada de teoria dos motivos determinantes. O que é teoria dos motivos determinantes? Como é que ela funciona? E ela cai demais em prova. Então, primeiro passo. Vamos colocar o conceito da teoria dos motivos determinantes. Primeiro conceito, que já é um ponto de prova. Teoria dos motivos determinantes. Conceito. Qual é o conceito? O que fala a teoria dos motivos determinantes? Fala o seguinte, que ela sustenta que a validade de um ato administrativo está vinculada aos motivos declarados. Opa, que porra é essa? Tu lembra? Lembra que eu falei que quando você ouvir validade, tu lembra que eu falei da validade? É algo sendo comparado com a legislação, com os princípios. Um ato sendo comparado com os princípios. Ouvir essa palavra validade é uma comparação. Então, a teoria dos motivos determinantes sustenta que a validade do meu ato administrativo está vinculado aos motivos que foram por ele apresentados. Vou colocar aqui no primeiro conceito. Essa teoria sustenta que a validade do ato administrativo está vinculada aos motivos declarados. Então, o ato ser válido ou inválido está vinculado ao que eu disse como motivo, ao que eu disse, o que era o pressuposto de fato e de direito. Está vinculado. De forma que, se os meus motivos forem falsos, ou se os meus motivos forem inexistentes, o meu ato como um todo vai ser um ato nulo. Vamos apresentar mais essa informação. Então, a teoria dos motivos determinantes fala que a validade do ato administrativo está vinculado aos motivos que são apresentados. Se forem motivos falsos,
ou inexistentes todo o meu ato administrativo é contaminado e ele vai ser chamado de ato nulo. Então, veja, está trabalhando os pontos de prova. Primeira questão, descobre isso aqui. Que é a teoria dos motivos determinantes? Ela sustenta que a validade do meu ato administrativo está vinculada aos motivos que foram apresentados. De forma que, se forem falsos, o meu ato é nulo. Se forem inexistentes, o meu ato é nulo. Até agora, deu para segurar a informação? Sim ou não? Sim ou não? Deu para segurar? Aguenta aí. Agora que você tem isso encaminhando como um conceito, a parte técnica, você precisa compreender isso para identificar na questão de prova. Como é que a gente compreende isso aqui? Vou trazer um exemplo para você. E esse exemplo aqui, ele é o exemplo da prova. Tá? Ele é o exemplo da prova. Você já sabe qual é o conceito. Agora, suponha o seguinte. Está aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui, eu tenho a agência reguladora chamada de Anvisa. Dentro da Anvisa, está aqui um servidor qualquer. Tá? Anvisa, poderia ser qualquer outro exemplo, mas vamos falar de alguém que tem poder de polícia, só para a gente conseguir compreender. Fica mais fácil visualizar. Então, tem a Anvisa, eu tenho o servidor da Anvisa. Agência, uma agência reguladora, tá? Trabalha com a vigilância sanitária. De repente, esse servidor, fazendo o trabalho dele, vai em estabelecimentos comerciais que trabalham com alimentos, por exemplo, os restaurantes. De repente, ele verifica que tem rato passando, que tem alimento vencido, que tem produtos mal acondicionados. Ele verifica isso. De repente, ele verifica. Está escrito depois de vinculado. Vou deitar aqui. Vinculado aos motivos declarados, tá? Você não consegue ler uma letra bonita dessa aqui, ó. Voltando. Então, o agente, ele verifica, fiscaliza o estabelecimento e vê que tem produtos vencidos, tem rato passando por ali, ele vê que os produtos estão mal acondicionados. Então, ele verifica isso, ele faz uma fiscalização. E quando ele fiscaliza, ele fala, opa, não dá para ficar assim. Não dá para ficar assim. O que ele faz? Interdita. Ele interdita aquele restaurante. Ele interdita. Então, veja só. Interditar é um ato administrativo. Um ato de interdição. Então, agente público, eu aqui vou praticar um ato administrativo. Esse ato administrativo aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai interditar esse restaurante aqui. Que restaurante é esse, professor? Fala o nome de um aí. Não, vai que dá BO. Restaurante. Vamos supor que vai interditar o Lotus. Ah, professor, Lotus não, eu adoro ficar no Lotus. Tem rato lá, vamos supor que tem rato. Aí vai lá, a fiscalização, interdita. Tu gosta, né, de estar no Lotus, né? Tu gosta, né? Mas vai estar interditado. Aí vem aqui o servidor, interdita. Aí tá aqui, ó, a faixa zebrada, a fita zebrada. Aqui, ó, foi interditado. Vou colocar aqui. Foi interditado. Interditado. O teu restaurante foi interditado. Então, o servidor praticou um ato e interditou o restaurante porque ele alega, o servidor alega que há ratos
alimentos vencidos. Então, veja, o ato administrativo, não esqueça nunca, que ele tem os elementos, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Sempre lembre que o ato administrativo ele tem seus 5 elementos. Então, o servidor aqui, ele diz o seguinte, que os alimentos estão vencidos. Aí lembra que eu falei? Lembra que é o motivo ainda? O motivo é o quê? É um pressuposto de fato e de direito que fundamenta a prática do ato. Há alimentos vencidos. E, por ter alimentos vencidos no restaurante, a lei fala o seguinte para mim. Se está com alimentos vencidos, eu posso praticar um ato interditando aquele restaurante. Então, há um fato e há uma previsão legal para eu praticar o ato de interdição. Então, o agente público, ele fala, olha, os alimentos estão vencidos. Isso de eu dizer que os alimentos estão vencidos é o motivo. É o motivo. Então, isso aqui, gente, é o motivo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Alimentos vencidos. Então, veja, os alimentos vencidos foi o motivo que meu agente falou para praticar esse ato para interditar o restaurante. Deu para compreender? Sim ou não? Sim. Agora, vamos supor que esse agente público aqui, tenha inventado, tenha mentido, tenha falado, não, tinha alimento vencido, e na verdade foram descobrir que não tinha nenhum alimento vencido. Foi mentira. Foi um motivo falso. Ou nunca existiu isso, nunca passou um rato por ali. Então, veja que se o ato administrativo praticado, e aqui no nosso caso aqui, esse motivo aqui, ele é inexistente ou falso, ele é falso ou inexistente, o agente público mentiu, querendo prejudicar o dono do estabelecimento, se esse motivo aqui ele é falso ou inexistente, todo esse ato aqui, todo ele vai ser o quê? Todo ele vai ser nulo. Então, todo esse ato administrativo vai ser o quê? Nulo. Beleza? Com base em qual teoria? A teoria dos motivos determinantes. Deu para compreender isso aqui, gente? Sim ou não? Deu para compreender? Beleza. Tranquilo? Massa. Ó, questão que despenca em prova. Despenca demais, gente. E o caso concreto é o que mais mata os alunos. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Beleza. Vou só dar uma aprofundadinha aqui, mas a gente vai estudar isso lá na frente, tá? Só para você já fazer o link. Principalmente você que já estudou. O ato é nulo. Só que, mais ou menos, diga onde é que está o menos para a gente aprofundar, tá? Escreve aí enquanto eu complemento aqui. O ato nulo. Nulo. Ele é nulo por quê? Porque ele tem um defeito em um dos elementos. Um dos elementos, e o elemento aqui é o motivo, porque o motivo ele é falso ou ele é inexistente. Então, motivo falso e inexistente viciou o elemento motivo e, por seguinte, vai viciar o ato todo, contamina o ato todo. Então, eu vou ter um ato nulo. Eu quero só que você coloque no caderno que esse ato nulo, a própria administração pública, quem é a administração pública? A Anvisa, aqui no caso, a agência reguladora, a própria administração pública pode fazer o quê? A revisão desse ato, verificou que o motivo que o agente público utilizou era falso e inexistente e declarou esse ato nulo, a própria administração. Ou o dono do restaurante, aqui, o dono do restaurante, o que ele pode fazer? Ele pode recorrer aonde? Ao poder judiciário
e o Poder Judiciário declarar a nulidade do ato. Só para complementar, para você entender. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que o ato nulo, ou ele vai ser declarado pela própria administração pública, fazendo a revisão dos seus atos, com base no princípio da autotutela, ou a pessoa que se sente prejudicada vai no Poder Judiciário, e o Judiciário pode reconhecer o pedido e declarar a nulidade do ato. Deu para compreender isso para quem já estudou? Porque para quem não estudou pode até ficar complicado. Deu para compreender isso? Isso aí cai na prova, às vezes alguém confunde, não sabe o porquê. Então, essa nulidade aqui, ou o cara vai no Judiciário, e o Judiciário declara a nulidade, ou a própria administração pública. Não há nenhuma invasão do Poder Judiciário na administração. Não há nenhuma invasão. Isso aí é ultra mega normal, tá? Ultra mega normal. Beleza? Tranquilo? De boa? Quem falou que estava mais ou menos, deu para visualizar qual é a dúvida para colocar no chat? Tá? Deu para visualizar? Sim ou não? Sim ou não? Tá. Vamos dar continuidade, tá? Principalmente para quem já é da leitura do direito administrativo, consegue visualizar depois desse vídeo, tá? Consegue visualizar, ficar gravado, tá bom? Essa parte aqui, gente, deu para compreender, é a parte mais complexa dos elementos do ato administrativo, essa daqui. Tá? Tudo que está no quadro. Agora, o que vai fazer? Tira um print, bate uma foto, copia. Tá? E a gente vai fazer o quê? Dar continuidade. Para a gente fechar os elementos do ato administrativo. A gente vai fechar os elementos. Tá? Então, já copiou, vou apagar. Então, a gente conheceu o elemento motivo. A gente conheceu a teoria de motivo determinante. A gente conheceu o que é motivação. A gente conheceu o que é motivação, ali onde a gente viu, no caso concreto, como é que funciona a teoria de motivo determinante. Tudo isso já dá para acertar quase todas as questões de provas relacionadas ao motivo. E agora você vai conhecer esse cara aqui, ó, o objeto. Objeto. O vício na motivação vai recair no elemento forma se o vício da motivação, olha, a partir do momento que eu declaro, eu estou declarando aqui, eu, agente público, eu estou falando, só falando. Eu vou interditar aquele restaurante porque tem alimento vencido e tem previsão legal que eu posso interditar. Motivo. Vou botar por escrito. Vou botar por escrito agora. Boto por escrito. Botei por escrito. Quando eu boto por escrito, eu já não tenho motivo. Eu tenho a motivação. Se ocorre um vício na motivação, o vício vai ser no elemento forma. Se o vício no elemento forma, beleza. O ato pode ser aproveitado. Tá? Pode ser aproveitado. Só que a motivação, por escrito, precisa que o meu motivo seja válido. Precisa que o meu motivo seja válido, porque se meu motivo for falso e inexistente, vai afetar a minha motivação. E a doutrina usa o seguinte: eu levo o motivo em consideração e eu julgo se ele é válido ou inválido para eu anular o ato ou não. Não falo da motivação nesse caso. Porque o que acontece, e isso é fato, é que na motivação, que é a exposição por escrito, o que pode ocorrer para viciar um ato? Uma exposição por escrito. Meio material, ou seja, um nome errado, uma frase errada, uma formatação. Aí acaba ocorrendo vício no elemento, forma, por meio da motivação. Um procedimento que não foi atendido, deixou de passar por um setor, sendo que o procedimento era aquele. Então, um procedimento equivocado também pode gerar um vício no elemento de motivação. Um vício na motivação. Motivação não é elemento, tá? Motivação é a exposição de motivos por escrito. Beleza? Tranquilo? Aí, nesse caso, seria, assim, um vício acionável. Ok? Eu estaria trabalhando só com a motivação. Por esses problemas que eu estou falando para você. Um procedimento que não foi atendido, ou teve um erro material na escrita, deixaram de publicar alguma coisa, então, tudo isso na motivação, procedimentos ou no próprio texto.
Motivação com vício é vício de forma. Motivação com vício é vício de forma. Lembra sempre, motivo e motivação são coisas diferentes. Motivação, vício na motivação, e você vai ver lá na frente vício do ato administrativo e tudo mais. Para mim está perguntando, vício na motivação é vício de forma. Vício aqui, na inexistência ou na falsidade de motivo, é vício no elemento motivo. É vício no elemento motivo. Tá? Beleza? Tranquilo? Estão cansados? Sim ou não? Estão cansados? A gente vai dar um intervalo, sim, de 10 minutos, porque a gente está quase 2 horas já de... Não, vai dar sim, cacete. Quem eu sou o que de pé, dá intervalo sim. E a gente vai voltar daqui a pouco, tá? Então, eu estava falando de qual elemento do ato administrativo? Do objeto. Do objeto. E aqui, gente, o objeto, o que precisa saber para acertar questões de prova sobre objeto? Eu preciso saber que o objeto, ele é o quê? O conteúdo do ato. O conteúdo. Está aqui o ato administrativo. E esse ato aqui, eu vou falar aqui, é da tua nomeação. Está aqui, ó, o ato administrativo, chamado de portaria de nomeação. É uma portaria de nomeação. Agora, qual o objeto desse ato administrativo? Nomear um servidor para um cargo. Prover o cargo. Esse é o objeto. Então, o objeto, coloca no teu caderno que ele é o conteúdo do ato administrativo. É o conteúdo. Então, o objeto, ele é o conteúdo. E grava bem essas palavrinhas-chave, que são as palavrinhas que a banca troca, tá? A banca vai trocar. O objeto, ele é o conteúdo do ato administrativo. O objeto é o conteúdo, beleza? O que mais? Lembra que eu falei que a finalidade é o fim imediato do ato administrativo? Lembra que eu falei isso? A finalidade é o fim imediato. O objeto, ele é o fim imediato do ato administrativo. Bora colocar primeiro no quadro. Esse objeto aqui, ele é o fim imediato imediato do ato administrativo. Aqui você. Aqui você. O que você está fazendo nesse exato momento? O que você está fazendo? Estudando. Então, eu vou falar disso aqui. Eu vou falar que isso aqui é um ato de estudar. É um ato de estudar. Você está praticando um ato, e esse ato é o ato de estudar. Se você estuda, qual é a consequência imediata do teu estudo? Aprovação. Então, você estudando, a primeira coisa que vai acontecer com você é você ser aprovado. Se você estuda, então você passa. Isso aqui é lógico, raciocínio é lógico, né? Quando ele diz sim, então. Se estuda, então passa. Então, você está estudando, você vai ser aprovado. E qual é a tua finalidade? Vou supor que você quer comprar um carro. Não, uma casa. A sua finalidade de estar estudando é a casa. Tá? É a casa. Então, o teu ato de estudar aqui tem como consequência imediata a aprovação. E depois da aprovação, você consegue ter a sua casa.
Então, a aprovação, gente, aqui, ela é o objeto. E a casa, que é o que você quer por meio desse ato de estudar, é a finalidade. É a finalidade. Deu para compreender, gente, o objeto do ato administrativo? Sim ou não? É aquilo que acontece de imediato. É o fim imediato do ato. No caso aqui, a tua aprovação é o fim imediato. E a finalidade é o fim imediato do ato administrativo. Grava bem isso aqui. Quem é o conteúdo do ato administrativo? O objeto. Beleza? Tranquilo? Cadê o pessoal? Não voltou? Tá um monte? Saiu muita gente da sala, né? Não foi para acabar a aula. Era só para o aluno dar uma lanchada e voltar. Principalmente os alunos da PM. Esse conteúdo ele é direto do edital de vocês. Se for com dúvida, é possível tomar pau numa questão dessa. E não é para tomar pau em questão de direito administrativo. Tá? Então, o objeto, massa. Matou isso, professor? Matou. Agora, para estudar o quê? Agora, tu vai lembrar que a gente estudou o elemento competência, o elemento finalidade, o elemento forma, o elemento motivo e o elemento objeto. Esses 5 são os elementos, os pressupostos, os requisitos de validade de um ato administrativo. Só que esse ato administrativo, além de ter esses requisitos de validade, ele tem algumas características, ele tem alguns atributos, e o aluno precisa diferenciar o que é um elemento e o que é um atributo para ele não cair em pegadinha de prova. Então, coloca o seguinte, que os atos administrativos possuem o quê? Os chamados atributos. Esses atributos aqui que a gente vai estudar agora. Professor, a gente vai estudar todos? Sei, depende do tempo. Tá? Mas a gente vai estudar agora os atributos. Então, daqui para cá foi o estudo dos objetos do ato administrativo. Daqui para cá, agora a gente vai falar dos atributos desses atos administrativos. O que são os atributos dos atos administrativos? São características dos atos. São características de direito público desses atos. São características que diferenciam um ato administrativo de um ato de direito privado. Então, você vai colocar no caderno o seguinte, que esses atributos são características do ato administrativo. E que esses atributos, eles são de direito público. Por isso que eu falei, é o que diferencia os atos de direito privado dos atos administrativos. Esses atributos que dão uma série de privilégios e restrições para a administração pública. Então, essas características aqui, ainda vai colocar o seguinte, elas são características do regime jurídico de direito público. Características que indicam que há o direito público. E o direito público está ali. E lembram que o direito público é onde a administração pública age com uma certa superioridade, supremacia e também com algumas restrições. Não está em pé de igualdade com o particular, está acima do particular. Também recebe algumas restrições. Isso é direito público.
E o direito público justifica as características ou atributos dos atos administrativos. Então, atributos são características dos atos administrativos. Por que eu estou insistindo no conceito? Porque a banca vai querer simplesmente trocar, falar que atributos são pressupostos, que atributos são requisitos do ato administrativo. Vai estar certo? Não, pô. Vai estar o quê? Vai estar errado. Vai estar errado, porque quem é requisito, quem é pressuposto, são os elementos. E atributos são características. Então, gente, não caiam nessa troca de conceito. Elementos são pressupostos, são requisitos. A banca vai falar que elementos são características. A banca vai falar que atributos são pressupostos, ou seja, vai fazer um mingau e você não pode confundir. Elementos são os requisitos, os pressupostos de validade. Atributos são características do ato administrativo, são características que identificam o direito público. E o que mais tu precisa saber? Tu precisa saber quem são os atributos. E já te adianto o seguinte, não há uma uniformidade entre os doutrinadores. Cada um diz um pouquinho, cada um quer acrescentar ou diminuir um atributo. Só que o que a gente trabalha aqui é um tópico, na verdade, é um formato para fim de prova. E o que eu vou colocar para você aqui é o que as provas cobram, tá? É o que as provas cobram. Então, quem são os atributos? É aquela regrinha, para quem já ouviu falar, chamada de vai ter presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade e tipicidade. Beleza? Vamos colocar no caderno? Então, atributos. Quem são os atributos? Tá aqui. Os atributos, o vai ter presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade e tipicidade. Beleza? Então, quem é essa galera aqui? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade e tipicidade são quem? Os atributos. Eu vou colocar bem aqui para você. Porque eu sei, eu estou sentindo que tu quer errar essa questão na prova. Tu quer errar. Eu vou colocar bem aqui que atributos são diferentes dos elementos. Quem são os elementos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eu sei que tu está querendo errar essa questão. Está rindo agora, né? Porque eu sei que você está rindo porque você queria errar essa questão. Agora você não vai me errar essa questão, que é a questão clássica, quando cobra esse tópico aqui, comparando atributos com elementos. Quem são os atributos? São esses daqui, coluna da esquerda. Não mais da esquerda. Quem são esses caras aqui? São os elementos. Então, se por acaso, só se por acaso, a banca fizer isso aqui, ó, trocar, dizer que são atributos do ato administrativo, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade, tipicidade e forma. Vai estar certo? Vai estar certo? Sim ou não?
Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Por quê? Porque isso aqui é atributo. Se a banca pega um elemento e mistura e coloca para cá, acabou a questão vai estar errada. E, gente, essa questão repete demais e não dá para você errar uma questão dessa na prova, pô. Essa questão é a questão que te reprova. Se você erra uma questão dessa, você está perto da tua reprovação. Por quê? O candidato bem dedicado não erra uma questão dessa. Ele acerta brincando. E você, a partir de agora, não erra nunca mais. A banca misturou, errado a alternativa. Beleza? Tranquilo? De boa? E eu falo isso porque, para quem me segue no Instagram, eu coloco lá algumas questões, às vezes, os alunos me erram. Questões bobas. Que eu misturo atributos com elementos, pronto, acabou. Aí o aluno erra. Aí não pode, gente. Aí não pode. Você não pode errar uma questão dessa aqui. Trocou elementos com atributos, vai estar errado. Vai estar errado. Então, isso que eu falei aqui está errado. Qualquer forma é elemento e não é atributo. É por isso que qualquer questão que mistura vai estar errado. Beleza? Tranquilo? E agora? Agora, tu precisa ter mais uma informação de prova. Qual? Saber que esses são os atributos do ato administrativo. Só que existe atributo que não está presente em todos os atos administrativos. Olha só. Dentre esses caras aqui, existe atributo que não está presente em todos os atos administrativos. E lá na frente você vai conhecê-los. Só que, só o fato de ter essa informação já vai te acertar a questão de prova. Porque a banca vai falar o seguinte, que todo ato administrativo possui todos os elementos do ato administrativo. Todo ato administrativo possui todos os atributos. Vai estar errado. Por quê? Há atributo que não está presente em todos os atos administrativos. Então, coloca essa observação bem aqui, já de cara, que há atributos que não estão presentes em todos os atos administrativos. Tá? Então, veja, duas questões de prova só com a parte inicial. Uma trocando atributos com elementos e a outra dizendo que todos os atos administrativos possuem todos os atributos. E isso vai estar errado. Beleza? Tranquilo? E agora? A gente vai só citar aqui o nosso primeiro atributo. Nosso primeiro atributo é esse cara aqui, ó. Presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Esse cara aqui cai demais em prova, Só que, em que pese eu querer, a minha vontade, extrapolar mais, eu sei que a maioria de vocês está cansado já. E o assunto, ele requer pausa. É pausa. Por que a pausa? Para você absorver a informação. Você precisa absorver a informação. Falou muita coisa aqui. Muita coisa. Até aqui chegou a questão de prova. E agora? Agora, o que eu quero de vocês? Eu quero que, quando vocês... vou encerrar agora. Que vocês leiam tudo o que a gente falou aqui. Em outro momento. Tem que ler, pô. Se tu só assiste a aula e não lê, não dá. Não dá, gente. Então, vocês vão ler tudo que a gente viu até aqui. Para quê? Para juntar as informações que vocês estão até agora. Próxima aula, a gente vai falar de atributos e já vai fazer uma bateria de questões de tudo que a gente já viu.
para depois a gente entrar em espécie e extinção do ato administrativo, que são os tópicos finais. Então, olha, a próxima aula, vamos falar dos atributos, vamos detalhar os atributos, e vamos fazer uma bateria de questões. E o que eu quero de você é que você releia tudo que foi dado aqui, para que você fixe a informação. Beleza? Tranquilo? Tá, gente? Então, considerando o horário, para a gente não extravasar, para vocês descansarem, para vocês absorverem informação, para vocês jantarem, eu sei fazer, sabe Deus o quê? A gente precisa determinar o horário. Então, são 10h46. Nesse caso, a gente vai dar uma pausa. Na outra aula, a gente continua, tá? Sábado que vem é nossa oficina, para quem vai participar. Beleza? Direito administrativo lá, vamos trabalhar atos e contratos. Então é interessante o pessoal da PM participar mesmo, entendeu? Para quê? Para estar fixando, já que a gente está vendo aqui com a aula, então estou dando tudo que eu posso dar para vocês estarem praticando nas questões também, tá bom? A oficina vai ocorrer no mesmo formato.